Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Com muito amor e carinho que a gente pega essa leitura, esses estudos sobre os breves esboços dos livros da Bíblia, ou dos livros bíblicos. Hoje, iremos tratar do livro de Amós. Como o irmão Jefferson já falou, fique à vontade para poder fazer alguma colocação, pergunta, interpretação, ajuda. Tudo na vontade de Deus. Em nome de Jesus, é bem-vindo. Vamos lá. Livro de Amós. Amós era um pastor e um agricultor de figos, não um profeta, nem mesmo filho de um profeta. O Senhor o impediu de seguir o rebanho e o instruiu a profetizar. Entre aspas. Vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós, capítulo 7, versos 14 e 15. A linguagem empregada por Amós reflete sua ocupação anterior. De uma bela forma, o Senhor ajusta o vaso para o seu próprio uso. Interessante, né? Amós fala de julgamento, mas se Deus vai julgar, primeiro avisará seu povo. Entre aspas. Tocar-se-á a buzina da cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová. Quem não profetizará? Amós, capítulo 3, versos 6 a 8. De acordo com esta mensagem, Amós inicia sua profecia 2 anos antes do terremoto. Amós, capítulo 1, verso 1. Sem dúvida, o mesmo evento mencionado por Zacarias. Zacarias 14, verso 5. Os 2 primeiros capítulos abrangem uma única profecia. Os capítulos restantes são profecias separadas. Começando com as nações que ocuparam a terra de Israel, Síria, Gaza e Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe, e terminando com Israel e Judá. O julgamento é pronunciado. As nações são julgadas pela forma que trataram Israel. As nações são julgadas pela forma que trataram Israel. Judá é julgado por ter desprezado a lei do Senhor. Amós, capítulo 2, verso 4. Israel, por não andar no temor do Senhor e profanar seu santo nome. Amós, capítulo 2, verso 6 a 8. Nossa caminhada deve concordar com a nossa posição.
entre aspas. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, verso 3. Embora Amós tenha profetizado em Israel, as 10 tribos, Amós, capítulo 7, versos 10 a 13, tanto Israel quanto Judá são abordados, entre aspas, toda a geração que fiz subir da terra do Egito. Amós, capítulo 3, verso 1. Deus tinha suportado o povo em paciência. Agora não podia mais. Amós, capítulo 7, verso 8. Pois os frutos do verão devem ser consumidos quando maduros. Amós, capítulo 8, versos 1 a 2. 1 e 2. Um remanescente justo seria preservado. Amós, capítulo 3, verso 12, capítulo 9, versos 9 a 10. Deus os levantaria novamente. Eles plantariam pomares e comeriam o fruto deles. Ele os plantaria na terra, e eles não seriam mais arrancados. Amós, capítulo 9, versos 14 e 15. Os irmãos fazer algum comentário nesse texto? O texto é interessante, tem algumas passagens muito boas. Antes de fazer um comentáriozinho rápido aqui na parte de cima, irmão, pode levar naquela partezinha que fala sobre um não pode andar no mesmo com o outro, alguma coisa assim? Pronto. Isso aqui é uma indagação, né? E essa indagação ela tem significados para vários propósitos. Um dos quais eu estudava em um determinado livro nosso de curso, era justamente sobre casamento, por incrível que pareça. E botaram lá essa referência, Amós, capítulo 3, verso 3. Ou seja, tem uma parte na Bíblia onde Deus recomenda que os cristãos eles procurem se envolver com os cristãos. E uma determinada pessoa tinha feito uma pergunta, eu me lembrei na denominação, assim, se conhece um cristão que é casado com uma pessoa que não frequenta nenhuma denominação. E isso era correto, e aí foi dado isso aqui. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse acordo aqui não é só simplesmente o acordo de uma pessoa com a outra, mas da sua razão moral e social. Então, quando você tem um crente junto com uma pessoa que tem um pensamento diferente da realidade divina, dificilmente isso vai dar certo. Pode até dar, se lá na frente, porventura, houver uma circunstância dada pelo próprio Deus de que a mão daquele cristão poderá tornar-se-á uma bênção para aquela outra pessoa e ela vir a se converter pela força do Espírito Santo. Mas é um chamado de também advertência, porque dificilmente isso acontece. Não dá para você unir o joio com o trigo para que faça uma vivência sólida e harmoniosa, tanto sim que o período de crescimento dele na parábola
serão separados mais na frente. Dá oportunidade para outros irmãos fazerem alguns comentários e tem outras coisinhas assim rápidas que a gente poderia falar. Os irmãos estão aí? Estão ouvindo? Amém. Bom, essa passagem de Amós é super interessante. Nesse período, tanto Judá quanto Israel, eles estavam em uma situação de prosperidade, por incrível que pareça, estava tudo bem. Os inimigos tinham sido já controlados, né? Pairava nas duas nações uma tranquilidade profunda. Porém, essa tranquilidade, às vezes, terminam criando o que nós chamamos nos processos licitatórios para pessoas que não são alteradas de 2 em 2 anos, limo, termina criando limo. E o que é que o limo faz? O limo faz com que você termine escorregando. E aí o que é que acontece? Essa prosperidade material terminou trazendo o quê? Terminou trazendo o que eu falei na estante sobre essa partezinha aqui dos andarão juntos ou não. Começou a trazer a corrupção social e a corrupção religiosa. Ou seja, quando você tem uma vida muito fácil, você começa a observar determinadas coisas ou causas de debilidade moral, espiritual, que sempre termina caindo nos povos. E, apesar de Amós, por incrível que pareça, ele é de Judá, mas o chamamento de Cristo, o chamamento de Deus, perdão, nesse momento, a gente chamava de Deus, foi para, inicialmente, coibir as ações que estavam acontecendo em Israel. Não obstante, depois, ele passou a fazer também as coisas ligadas aos problemas que vinham também de Judá. Mas, apesar de ser de Judá, ele foi instruído por Deus para iniciar justamente essa coibir e advertir essa depravação, vamos dizer assim, a depravação moral e a idolatria. Só para lembrar, uma parte da idolatria que terminou acontecendo foi a adoração ao próprio Baal, né? Isso foi incorporado no culto de Israel e toda vez que leva em consideração essa circunstância de adoração a esse Deus Baal, automaticamente era puxada essa depravação moral e de idolatria, e vinha com ela o quê? A circunstância da prostituição. Essa parte da prostituição terminava integrando, vamos dizer assim, os rituais que aconteciam. E nesses rituais também tinham atos de violência, sensualidade, havia um consumo assim extremamente abusivo de bebidas alcoólicas, que era considerado normal dentro do ritual. Então, havia assim uma degradação completa, onde se instaurou a denominada injustiça social, ou seja, os pobres terminavam sendo massacrados, vamos dizer assim, pela classe rica. E aí Deus colocou Amós para começar a trabalhar com o povo judeu em relação a isso e fazer uma advertência. Qual era a advertência? Que, em razão dessa desobediência, estaria próximo o juízo do divino, né, para com Israel. Essa é mais ou menos a situação. Então,
Amós, quando foi chamado por Deus, né, para profetizar, foi especialmente lá no Reino do Norte. A idolatria estava demais, as injustiças sociais também estavam se espalhando por todo o país. Então, um dos grandes acusadores de Amós na época era justamente, os irmãos devem lembrar, um sacerdote chamado Amazias. Amazias era um sumo sacerdote lá do povo Betel. Ele era um dos acusadores de Amós. E Amós sempre. Ontem o irmão Tiago falou sobre aquela circunstância de conflitos entre os reis, né? Aí tinha lá o de Jeroboão II. Esse Jeroboão II foi um dos que também acusaram a Amós pelas circunstâncias de querer modificar e trazer a palavra do Senhor, que eles não gostavam, a palavra do Deus, né? Na época também chamavam de Senhor. Então, em resumo, para fechar aqui minha palavra, Amós ele traz assim uma soberania de Deus na história das nações, porque ele manda e recomenda que Amós adote uma providência de profetizar sobre isso, e isso ele fez. Como foi dito lá em cima, não era proveniente de uma família de profetas, era um agricultor e um domador de ovelhas, vamos dizer assim, né? E ele gostava muito, por incrível que pareça, da natureza. E aproveitou determinadas circunstâncias e fenômenos, né, para poder dar fortalecimento da palavra. Ou seja, ele tinha no próprio coração uma circunstância profunda de compaixão, né, com relação aos impenitentes e procurava fortalecer para que eles não caíssem nessas circunstâncias das irregularidades, da depravação moral, etc, etc. Em breves palavras, é um livro pequeno, né? Era mais ou menos isso. Tem outras coisinhas assim, mas eu acredito que é uma ideia básica do que foi Amós e o que ele pôde fazer, mesmo não sendo integrante de uma família de profetas. Ou seja, ele foi escolhido de fato assim por Deus, fora de uma circunstância de previsão, de profecias, e fez com bastante, vamos dizer assim, segurança e determinação a missão que lhe foi dada por Deus. Até aí. Obadias. A visão de Obadias diz respeito a Edom. Os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Gênesis capítulo 36, verso 1. Sua mão sempre foi contra Israel. Sua mão sempre foi contra Israel. Gênesis capítulo 27, versos 40 a 41. Vemos isso em sua atitude quando Israel estava em necessidade. Salmos 137, verso 7, Ezequiel 35, verso 15.
Eles estão determinados a cortar Israel de ser uma nação. Gravem isso aí, ó. Eles estão determinados a cortar Israel de ser uma nação. Salmos 83, versos 4 e 8. Ezequiel, capítulo 35, verso 10. Doeg era um edomita. 1 Samuel, capítulo 21, 22. Como era Amã. Me lembre aí, irmãos. É ter, eu esqueci. Esté, Esté, né? Eu acho que é Esté. Esté, capítulo 13, verso 1. E Samuel 15, 8. Gênesis, capítulo 36, verso 9, 12. Embora Edom, juntamente com várias outras nações, possa ser encontrado nos profetas como estando sob o julgamento de Deus, a importância do assunto é tal que todo o livro, embora conciso, é dedicado apenas a Edom. A disposição de Edom em relação a Jacó é novamente percebida quando Jerusalém é saqueada. Esaú estava entre o inimigo em pé no cruzamento para cortar aqueles que tentavam escapar. Obadias, capítulo 11, verso 14 e 14. Tão completo será o juízo de Deus sobre essa pequena, mas orgulhosa nação, que ninguém permanecerá. Obadias, capítulo 18. Entre aspas, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Obadias 10. Entre aspas, os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, as de Edom. Obadias, capítulo 17. Eu acho que Obadias é só o capítulo 1, se não me falha a memória. Dá uma olhada aí. Acho que isso aí são versículos. Aqui no capítulo onde tem 11, 14? Acredito que sim, acredito que são versículos. Dá uma olhada aí para ver. É que é um livro bem restrito. Obadias, capítulo 11, verso 14, né? Isso, irmão, só tem um capítulo. Aqui na realidade deveria ser até 2 pontos. Mas às vezes eles colocam uma vírgula, mas o normal seria 2 pontos. Capítulo 14, ou capítulo 11, verso 14. Justamente fala assim: nem ficar nem nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. É verso 14 mesmo. Esteja à vontade para falar sobre Obadias. É piquititico, mas tem os fundamentos, né?
O que a gente observa nessa parte de Obadias aí, como ele começou, falando de Edom, interessante. A visão de Obadias diz respeito a Edom. Mas o que Deus, na realidade, está fazendo uma abordagem aqui, é que ele na realidade, quer alcançar determinadas circunstâncias no próprio Israel. Não sei se os irmãos concordam. Deixa eu ver uma passagem. Aqui, ó. No verso 10. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. No dia em que estivestes do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo estavas entre eles, mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação. Então, um momento que, na realidade, houve a alegria de Edom pela desgraça de Israel, mas é uma coisa que tem que ser... não façam isso, né? É o que, na realidade, o Deus quer dizer. Um detalhe interessante aí é que fala que é uma pequena, né? Pequena nação, mas orgulhosa, né? É E verdade. o orgulho, né? A gente sabe que que, por assim dizer, uma das piores facetas do pecado e que habita na nossa carne. Então, realmente, a gente vê isso daí praticamente, se a gente percorre quase toda a Bíblia, a gente vai encontrar muito essa questão da altivez, né, do espírito altivo, da exaltação, né, da soberba. Tudo isso é sinônimo praticamente, né? O orgulho. E a gente vê que o Senhor não tem tolerância quanto a isso. Como está escrito aqui, vai destruir, né, todo mundo. Então, é algo para a gente sempre refletir, porque está na nossa carne, então faz parte do DNA do ser humano. Então, não, podemos dizer que não só do ser humano, né, porque Lúcifer também aconteceu isso, né? Orgulho, né? Altivez, exaltação, a gente encontra isso no nosso dia a dia o tempo todo, né? No trabalho, alguém que tem uma função que é superior ao outro e aí aproveita daquilo ali, naquela posição, e começa a humilhar a outra pessoa. A gente vai encontrar isso na escola, a gente vai encontrar isso no trânsito, encontra em todo lugar. E por quê? Porque está no DNA, tá na raça humana, nascido de Adão, né? Claro que mesmo nós que nascemos de novo, mas é bom sempre lembrar que nós não estamos na carne, mas a carne, por assim dizer, ainda está em nós. E isso faz parte dela. E uma hora, essas coisas mais fortes, acredito que a gente pode dizer isso, tem algo que na nossa carne é mais forte, algo que é mais fraco, mas isso existe, e essa questão do orgulho é uma das coisas certamente mais fortes, e ela pode, por vezes, nos pegar, se a gente não ficar atento
E às vezes parece que nem está acontecendo em mínimas coisas, parece que não está acontecendo, mas pode estar acontecendo. Então, é muito importante refletir sobre isso, a importância, né, da questão dessa faceta perigosíssima do pecado, que é o orgulho, e que não é à toa que a gente vai encontrar isso em toda a Bíblia praticamente, né, o Senhor mostrando que não se agrada disso. A gente vai encontrar vários versículos, né? Os humilhados serão exaltados, aquele que a si mesmo se humilhar, Deus exaltará, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só lembrei aqui alguns, mas tem vários versículos, histórias que nós vamos ver que o pivô daquilo ali, o núcleo, foi o orgulho, foi a altivez, a autoconfiança. Então, todos podemos passar por isso, de ter autoconfiança. E isso é pregado aí fora, nas escolas, nas palestras motivacionais, o tempo todo, na televisão, né? Sobre a autoconfiança, você acreditar em você, acreditar no seu potencial, na sua habilidade, na sua capacidade. E claro que isso lá fora, no emprego, não tem nada contra, realmente cada um tem o seu talento, Deus deu talentos às pessoas, então trabalhar, dar o seu melhor, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora a gente não pode confundir, né? Que a altivez, a exaltação, o querer ser alguma coisa, isso pode interferir muito na nossa vida espiritual, porque é algo terrível e que realmente requer uma maior atenção acerca deste tema. Ok, Isaac. O irmão Isaac trouxe uma circunstância aí que cabe a nós estarmos raciocinando bem para a vida moderna, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui um comentário e os irmãos vão lembrar, com certeza, eu acredito que todos já fizeram essa leitura e conhecem mais ou menos a passagem, ou até mais do que a minha pessoa mesmo aqui, estou falando no momento, e coadunar com o que devemos fazer hoje, como o irmão Isaac falou, quanto à modernidade. Esse livro de Obadias, ele, na realidade, como pode ver, eu falei até da alegria do povo de Edom, ele, na realidade, faz o quê? Ele se sente alegre com a destruição dos seus irmãos, né? Os edomitas, quem eram os edomitas? Estão lembrados? Os edomitas eram descendentes de quem? De Esaú, que era quem? Lembram? Esaú era o irmão mais velho de Jacó, aquele que na história diz que quando ele estava nascendo, que Jacó pegava o pezinho dele, tá? Isso foi contato, estou me lembrando aqui, o irmão de quinta-feira, não sei o nome dele agora. Então, a causa do direito da chamada primogenitura, que foi entregue a Jacó, que isso desagradou muito a Esaú, que era o filho mais novo. Os edomitas estavam assim sempre procurando pretextos para maltratar a descendência de Jacó. Ou seja, estava na linha sanguínea essa circunstância que foi causada, não vou dizer nem tão sanguínea porque eles eram irmãos mesmo, do mesmo pai e da mesma mãe, mas pela circunstância da primogenitura. E isso vem, por incrível, até hoje. Então, é interessante, né, ter um pouco de racionalidade nesse contexto, essa inimizade, e lembrar o que o irmão Isaac falou aí agora sobre essa circunstância que pesa muito hoje para a gente ter um comportamento dessa natureza no âmbito moderno. Ou seja, independente até de ser irmão de carne ou não, você ter uma atitude reprovatória com relação a esse tipo de coisa, né? Conduta moral social com as pessoas, né? Inveja, e outros vícios que normalmente são colocados até na própria palavra do Senhor aqui na Bíblia, sobre as coisas ruins que nós devemos evitar.
os adjetivos não muito cabíveis para um cristão. Ok? Obadias. Jonas. Vamos ao esboço do livro de Jonas. Considerando que os profetas, como Ezequiel e Oséias, foram chamados a viver suas profecias, em Jonas temos um cuja própria vida é o próprio sinal. Mateus capítulo 12, verso 39. A mensagem que Jonas tinha que levar era suficientemente simples, entre aspas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, capítulo 1, verso 2. Nínive, no entanto, era a capital da Assíria, inimiga de Israel. E antes que essa mensagem fosse pregada, Jonas tinha que passar pelas profundezas do oceano. Lá, ele reconhece que, entre aspas, do Senhor vem a salvação. Jonas, capítulo 2, verso 9. O nosso Deus é piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Jonas, capítulo 4, verso 2. Um Deus que não tem prazer na morte dos ímpios. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Deus observou o arrependimento, não fingindo daquela grande cidade. Jonas, capítulo 3, verso 10. E a poupou da destruição. Jonas, capítulo 4, verso 11. Embora Jonas tenha cumprido sua missão de pregar a Nínive, seu orgulho não pode aceitar a misericórdia de Deus para o gentio. A reputação de Jonas estava em jogo. A coisa que ele temia tinha acontecido. O julgamento que ele havia pregado não havia ocorrido. Jonas, capítulo 4, versos 2, 3. Da mesma forma, o homem, em seu grande orgulho, rejeita a graça de Deus. Ele aceita sua justiça, especialmente quando concerne a outro, embora esta condene também a ele, mas não sua graça. Vemos isso com o irmão mais velho na história do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, verso 30. Deus, em misericórdia, prepara uma aboboreira para proteger Jonas do terrível calor. Jonas, capítulo 4, verso 6. Mas a aboboreira deve ser removida. Jonas deve aprender os caminhos
da ação de Deus em graça. Assim será com Israel. E assim deve ser com cada um de nós. A própria existência deste livro e seu relato pouco lisonjeiro do autor são provas para nós da lição aprendida. O irmão quer fazer algum comentário antes de começar esse parágrafo, A Vida de Jonas? E parece que não foi por acaso, né? A questão do tema orgulho, né? Está aí também no livro de Jonas, né? Falando a mesma coisa sobre essa questão do grande orgulho. E se a gente volta em Amós, a gente vai ver também que Amós não era do alto clero, né? Por assim dizer, Amós não era. E Deus usa quem Ele quer, né? E pegou esse vaso lá como Amós, que não era, né, ali do clero, por assim dizer, e escolheu ele. E usou Amós ali naquele período de, como o irmão lembrou aí, que era um momento de prosperidade, que era um momento de que estava tudo indo muito bem, né, para a classe ali mais alta. E aí o Senhor pega Amós, né, como se tirasse lá de baixo alguém e fala, é você que eu vou usar. E a gente vê isso sempre na Bíblia inteira, né, o Senhor sempre escolhendo, como a nós, né. Paulo disse, aprove ao Senhor, olha que não são muitos de vocês da classe nobre, tipo assim. Então Deus escolhe as coisas que não são para aniquilar as que são. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as loucas, né? Então a gente vê que pelo menos esses 3 livros, eles estão trazendo de forma muito, muito clara esta mensagem, que o orgulho é um problema. E, como eu falei, volto a repetir, uma das piores facetas do pecado e que está na carne, a carne é a personificação do pecado, né, do homem do pecado, e que todos nasceram com esse DNA. Então, não é à toa que os 3 livros estão vindo com esse tema principal, mostrando que o orgulho é algo terrível. Lembrei lá de Provérbios também, né? A altivez, se não me falha a memória, precede a queda, né? Acho que é algo assim. Então, é interessante, né, ver que esses 3 livros traz essa, aparenta, né, pelo menos parece trazer muito esse enfoque da questão do orgulho, da altivez e da humildade, essas 2 coisas, né, que são ali antagônicas, né? Orgulho e humildade. Jonas não acho interessante a intrepidez negativa dele com Deus, né? Porque ele tinha assim na cabeça, esse já era profeta, né? Ele era profeta. Então, mas ele tinha assim na cabeça que não tinha nenhuma obrigação de misturar com os que não prestavam. E lá em Nínive, a circunstância, como diz no início do texto lá, estava tão assolada que chegou, né, a Deus. E aí, quando ele escolhe Jonas para poder fazer isso aí, o orgulho de Jonas, como o irmão falou aí, era tão grande que ele disse assim, como se fosse assim, pode até me matar, mas eu não vou lá fazer isso aqui. Então, Deus agiu de uma forma que não só colocou ele para conhecer lá as profundezas do oceano e ir lá, mas também naquela passagem que ele teve no oceano na embarcação, terminou fazendo com que aqueles incrédulos que estavam ali na embarcação percebessem que os seus deuses idólatras, inclusive aquelas embarcações, possuíam imagens, né, de deuses lá na frente, no mastro, algumas coisas assim.
e eles viram que os chamamentos deles pelos deuses deles não resolviam. E aí decidiu, desculpa a expressão, lascar a lenha ali em Jonas, que estava no convés, dormindo. Eu me lembrei até da passagem também de Cristo, né, que estava ali tranquilo, dormindo, sereno. E aí chamando ele, que era para vir falar com Deus dele, para ver se acalmava a, a, a tempestade. Então, houve dois ganhos, vamos dizer assim. Deus terminou, como diz a história no dia a dia aqui, matou dois coelhos com uma cajadada só. Botou ele realmente para ir para Nínive, mas também deu uma passadinha ali com aqueles idólatras que estavam na embarcação. Mas o Jonas, pelo pouco que eu lia, ele detestava, de fato, se envolver com os gentios. Não queria nem saber. Tá entendendo? Tá, aqui. A vida de Jonas é uma imagem profética de Israel. Ele nasceu em Nazaré, né? Jonas nasceu em Nazaré. É a história do testemunho infiel e dos negócios governamentais de Deus com eles. Israel provou ser infiel ao testemunho de Deus em relação a este mundo e tem sido momentaneamente colocado de lado. Inclusive, o povo de Deus, como foi aqui colocado de lado, vai aguardar até o quê? O arrebatamento, para poder depois Deus voltar a falar com os seus filhos, vamos dizer assim, os seus filhos terrenos, né? Algum irmão pode fazer mais algum comentário? Só um breve comentário aí, irmãos, a questão do orgulho, né? Onde tem orgulho, né, falta amor, né? E discernimento. Então, nós observamos que Jonas teve mais sentimento pelo aboboeira, né, uma árvore, do que pelo próprio ser humano, né, pelo próprio povo. Então, nós observamos que o orgulho torna a pessoa cego. Então, era só esse comentário aí. De fato, o orgulho, dentre outros adjetivos negativos, ele traz, né? A cegueira. Vamos lembrar lá do Lúcifer, né? O orgulho trouxe a cegueira. Irmãos, é só um breve comentário mesmo. E é interessante, né, quando a gente lê assim essas passagens, né, que se refere a Jonas. Mas eu estava lendo aqui, na verdade, e uma das coisas que a gente consegue também observar em algumas passagens é que um exemplo mesmo assim é de que Jonas, ele na sua, como até os irmãos falaram aí, né, até que ponto o orgulho dele levou ele, né? Porque o Senhor disse que era para ele fazer, ele, por não obedecer ao Senhor, né? Uma prova clara de desobediência, porque até como alguns irmãos falam, né? Ele acreditava que aquele povo de Nínive, né, que era inimigo de Israel, não merecia a salvação, né? Eles não eram dignos, se assim a gente pode dizer, de graça, né? Que o Senhor fosse misericordioso com eles. E ele resiste. Ele simplesmente bate o pé de que não vai, pega um navio para tentar fugir, né? Ou seja, um homem, nenhum de nós negaremos que ele era um homem que se assim a gente pode dizer que ele realmente era um homem salvo, mas ele ainda era um homem muito orgulhoso, né? Como os irmãos falaram aí. E o Senhor, né, começa a tratar com ele. Só que quando acontece aquele episódio de que ele estava no navio, que começa a acontecer uma série de coisas ali no barco, e ele sabia que ele era o responsável por aquilo, ele não
se eximiu da responsabilidade, né? Ele disse que ele era o responsável, né? Que aquilo estava acontecendo, enfim. E ele toma uma atitude correta, né? Que se aquilo que estava acontecendo ali era por causa da desobediência dele, ele tinha que arcar, se assim a gente pode dizer, com as consequências. Ele acaba. É porque eu não lembro direito, eu estava lendo aqui, já me deu até fugiu até um pouco da mente se ele que pula do navio, mas eu acho que os outros que estão com ele que lançam ele, né, isso no mar. Acho Mas é que interessante. pediu para que jogasse ele no mar, se não me engano. É isso mesmo, é isso mesmo. E a gente pode observar assim que quando o peixe engole ele, uma das coisas que a gente pode observar é que a libertação completa dele, porque ali o peixe não só, a gente pode dizer assim, né, que esses 3 dias, né, que Jonas ficou preso no ventre do peixe, foi o Senhor tratando com ele, a ponto de que eu creio, né, assim, pelo que é lido, que ele de fato se arrepende, existe um arrependimento completo, ou seja, ele não só estava arrependido do que ele fez, né, mas a partir disso que aconteceu com ele passou a confiar único e exclusivamente em Deus. E aí eu fiquei pensando aqui, né, que hoje em dia existem muitos cristãos, né, que a gente sabe que é uma obra de Deus, né, ou se assim eu posso dizer, um aspecto da libertação, dessa libertação, mas que de certa forma permanecerá inacabada enquanto houver uma resistência, né, da parte do crente que não se submete à, à vontade de Deus, ou seja, ele vai viver neste mundo aqui, mesmo que seja salvo, mesmo sendo salvo, né? Mas uma vida meio que inacabada, sabe, sem desfrutar da plenitude em si de Cristo, né? E assim eu posso dizer, porque uma das coisas assim que eu fico muito, eu hoje em dia eu faço uma reflexão muito, é de que nos meus anos, né, de denominação, e a gente sabe que o que a gente aprende muito no sistema é uma realidade, né? De confiar muito em si a partir de suas obras. Então, de certa forma, isso impede, né, que nós tenhamos um pleno conhecimento de Cristo, que nós venhamos a crescer, como a palavra fala, né? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E não tem como você ter essa plenitude em si de conhecimento fora da esfera, né, que ele estabeleceu na sua palavra, né? É óbvio que não estou falando aqui de salvação, mas estou falando de comunhão, de como a palavra fala, né, de você andar, enfim, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Assim, mais voltado nesse aspecto, mas é interessante isso, né, que Jonas, além de tudo isso que eu falei, assim, outra coisa também que Jonas, ele faz ele é figura, na verdade, né, do que ocorreu com o próprio Senhor Jesus, né, que ele foi até a cruz para morrer, né, se assim eu posso dizer, e levar sobre ele, né, o juízo que estava determinado sobre todo homem, né? Tudo aquilo que estava reservado para o homem em si, Cristo ele carregou sobre si. Nesse sentido, né, nesse pequeno aspecto, Jonas ele é uma figura de Cristo. A diferença é que ele foi desobediente e ele só teve consciência, né, da consequência em si e viu a consequência do tamanho que foi a sua desobediência quando ele teve que chegar a ponto de pedir que esses homens de Nínive jogassem, né, ele no mar. Esses homens de Nínive, não, desculpe, esses homens que estavam com ele no navio, lançassem ele no mar, né? Então ali ele não tinha mais nada naquele mar ali para confiar que não fosse em Deus.
E o Senhor providencia salvação para ele, né? Para tirar ele daquela situação ali. Um peixe vem, engole ele, mas é interessante também que não é imediatamente que esse peixe leva ele para uma praia. É necessário que ele, no ventre desse peixe, o Senhor tratando com ele, ele reconheça as suas debilidades e passe a confiar único e exclusivamente no Senhor. Só até aqui, não. Ok. Só considerando essa passagem que o irmão Tiago falou, sobre um exemplo de Cristo, observe que em todos esses livros, até o próprio irmão Isaac falou, vem tratando desse ponto, essas circunstâncias, desobediência, orgulho e tal, e também o posicionamento todo de Deus, colocando as profecias, inclusive quem não era profeta, para alertar o seu povo, alertar o povo de Israel. E era um exemplo, assim, um posicionamento que Deus colocou, um profeta, né? Porque o povo, eles gostavam sempre de estar ouvindo o que diziam os profetas. E Nínive, o povo de Nínive, era um povo extremamente ímpio. E Deus aproveitou Jonas para tratar o povo de Nínive, a fim de que servisse de exemplo e tivesse uma reação, vamos dizer assim, de positividade para o povo de Israel, que poderia adotar um posicionamento semelhante, ou seja, de positividade, arrependimento, né? O ponto de vista esses últimos livros aqui, vem justamente nisso. A gente continua aqui em A Vida de Jonas, né? A vida de Jonas é uma imagem profética de Israel. Aí. É a história do testemunho infiel e dos negócios governamentais de Deus com eles. Israel provou ser infiel ao testemunho de Deus em relação a este mundo e tem sido momentaneamente colocado de lado. Foi por meio da infidelidade de Jonas que o nome de Jeová foi tornado conhecido e adorado entre os gentios. Jonas, capítulo 1, verso 16. E é por meio da queda de Israel que a salvação chegou até nós. Romanos, capítulo 11, versos 11 a 15. Em um dia vindouro, Israel será levantado para testemunhar as nações. Mateus, capítulo 24, verso 14. Jonas também é um tipo do Senhor Jesus. Sua rejeição, morte e ressurreição. Ele é a fiel testemunha aquele que passou 3 dias e 3 noites no túmulo, o primogênito dentre os mortos. Mateus, capítulo 12, verso 40, Apocalipse 1, 3. Só a título de dúvida, aqui essa passagem, Jesus, três dias no túmulo. Jonas foram quantos dias na boca do peixe, lá no papo? Os irmãos lembram aí? Jonas ficou quantos dias no papo do peixe? Foram 3 dias também. Também, 3 noites. exatamente, também. Então, agradecer a Deus é sempre bom, em nome do vosso Filho Cristo. E essa passagem aqui, né, super interessante, sobre o ponto de vista dele, né, da infidelidade e que terminou tornando conhecido e adorado entre os gentios. Deus. Ok? Isso é muito importante. Tem mais algum texto aí? Pelo horário também, irmão Jefferson, tem alguma coisa a dizer? Ou aqui já é o finalzinho de Jonas?
Miqueias. Eu coloquei aí só para a gente ver o que... Próximo ponto, né? A próxima quinta-feira, se eu permitindo. Ah, pronto, tranquilo. Então Já, fica para quinta-feira o já esboço. são 9h02 já, irmão. Vou passar Então, aqui para você, irmão. Um abraço. tranquilo. Vou estar aqui tirando a gravação, então.